Olá, boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito da reforma trabalhista, estamos novamente com Jorge Luiz Souto Maior, que é juiz aqui da 15ª Região, titular da 3ª Vara de Jundiaí. E o Jorge veio hoje falar um pouquinho com a gente sobre as novas regras a respeito da extinção do contrato de trabalho e da autonomia da vontade do trabalhador. Jorge, agradecemos novamente a sua entrevista aqui na Matra. Muito obrigada, seja muito bem-vindo de novo. Eu que agradeço, Rose. Estamos aqui firmes e fortes, tá? Tá certo. Então vamos dar início às nossas discussões. Acho que o assunto tem muita divergência, muita coisa para a gente falar. Vamos começar lá pelo artigo 477 da CLT, né? Que já previa a respeito dos requisitos para extinção contratual. E a reforma trouxe algumas alterações, né? Como, por exemplo, a desnecessidade da homologação da rescisão pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, dentre outras alterações. Eu queria que você situasse para a gente o que mudou do artigo 477. Eu só queria deixar uma ressalva, né, na questão, já que vai ficar um vídeo gravado, né, que para reforçar a minha concepção de que esta lei é ilegítima do ponto de vista do seu processo de elaboração. E, consequentemente, a gente não toma as alterações desta lei como alterações dadas por, digamos, agora já é assim, né? Acho que há um questionamento necessário e prévio que se deve fazer e continuar fazendo a respeito da autoridade mesmo, né? Desta normatividade enquanto tal a partir do seu preceito de legitimidade, que a mim me parece faltar na perspectiva da falência democrática em que ela se constituiu. Dito isto, né, então nós passamos a analisar as pretensões, né, normativas daquela que então adveio desse processo, que é a Lei 13.467, que procura alterar vários dispositivos da CLT e dentro de uma perspectiva, digamos, no seu conjunto, né, dentro de uma perspectiva destruidora mesmo, de garantias jurídicas de índole trabalhista. E pretende fazer isso, mas também não consegue completamente, por conta até mesmo da forma assodada, da forma, digamos, acelerada que se teve que implementar, né, que se teve que conduzir este processo legislativo. Então, é uma legislação que tem problemas de nomenclatura, tem problemas técnicos, tem problemas, digamos, de redação e mais ainda, problemas no que se refere à sua interlocução, vamos falar assim, né, com o resto do ordenamento jurídico, com a própria CLT na qual ela se insere e com a Constituição, com os tratados de direitos internacionais, né, dos direitos humanos. Enfim, há um conflito, né, seja da lei com ela mesma, do ponto de vista da sua nomenclatura, da sua própria técnica, e seja dela com o restante do ordenamento jurídico, e mais ainda com o direito do trabalho, a partir dos seus princípios, e a questão do processo do trabalho também a partir da sua finalidade. Enfim, há todo um processo complexo aí a ser examinado. Então não me parece ser adequado que a gente estabeleça que esta lei já tenha alterado alguma coisa, né, ou seja, quais são as alterações determinadas pela lei, ou seja, quais são as confusões criadas pela lei. Acho que é mais próprio a gente falar sobre isso, né? E, claro, existe também essa necessidade da interpretação, enfim, né, e de extração de sentido, e é isso que nós vamos fazer aqui nesse instante, né? Mas só deixando essa ressalva prévia para não parecer que nós estamos assimilando, pelo menos a mim, né? Pelo menos eu mesmo, né? Que eu esteja assimilando esses dispositivos da lei como alterações já dadas e
e, digamos, e acabadas. Há um processo histórico também de natureza política aí ainda a ser desenvolvido. Pois bem, então respondendo a sua pergunta, né, o que muda, com toda essa ressalva que eu disse, né, com o artigo 477 da CLT, na extinção do contrato, da sua nova redação, esse artigo, se você lê-lo atentamente, ele busca excluir, né, o sindicato e o Ministério do Trabalho deste momento da homologação da rescisão do contrato. E aí é preciso perceber aí uma grande contradição, né, de uma lei que se diz veio para fortalecer a atuação dos sindicatos na lógica da negociação coletiva, e neste momento crucial da vida do trabalhador, a lei tira o sindicato e deixa o trabalhador lá sozinho, né, sem sindicato, negociando ou acertando os seus direitos rescisórios diretamente com o empregador, né? Então há uma contradição que primeiro precisa ser revelada, que demonstra, que ser explicitada, que revela, né, em certa medida, a intencionalidade destrutiva das garantias trabalhistas desta lei. Ela também, esse novo dispositivo do artigo 477, tenta eliminar, retira aquela diferença que existia, né, do prazo para pagamento das verbas rescisórias entre demissão e pedido de demissão, agora é sempre 10 dias, né, nos termos da lei, desse dispositivo, e considera que o recebimento o levantamento do fundo de garantia e do seguro-desemprego se dá pura e simplesmente pelo preenchimento, né, do contrato, preenchimento do termo da carteira de trabalho com a data da cessação do vínculo, né? Fazendo pressupor, não está dito isso expressamente, né, fazendo isso pressupor que o levantamento do fundo de garantia e o recebimento do seguro-desemprego se dá mesmo sem o pagamento das verbas rescisórias, né, sendo que mantém a regra do parágrafo 8º do 477, que é a multa, né, de um salário para o pagamento das verbas fora do prazo. Isso parece, em certa medida, a alguns olhos, pode parecer protetivo dos trabalhadores, no sentido, o trabalhador vai receber o seguro-desemprego e o fundo de garantia, independente de não receber as verbas rescisórias, né? Mas gera-se a impressão de que não pagar verbas rescisórias é alguma coisa naturalizada pela própria lei, né? E que a única coisa que se confere ao trabalhador a partir dessa realidade é o pagamento de uma multa, de um salário, né, e uma compensação que seria o levantamento do o recebimento do seguro-desemprego do fundo de garantia, independente do pagamento das verbas rescisórias. Mas, enfim, há que se questionar, no entanto, né, eu acho, indo além do que está dito aqui, né, e acho que essa é uma das importâncias da gente estar estudando o direito do trabalho novamente, a propósito desta avalanche legislativa, que é essa Lei 13.467, essa avalanche normativa, é questionar se efetivamente um contrato de trabalho, né, uma relação de emprego, pode se considerar cessada, interrompida, né, sem o pagamento das verbas rescisórias. Porque não se pode esquecer que, institucionalmente, do ponto de vista da sua finalidade, as verbas rescisórias constituem a garantia de emprego mínima. Há ordenamentos que estabelecem a estabilidade no emprego, há o nosso, né, que prevê a garantia de emprego contra a dispensa arbitrária, mas dentro de um contexto mínimo de que há um empecilho econômico ao despedimento. E o empecilho econômico ao despedimento são as verbas rescisórias. Então, se este empecilho econômico não se efetiva enquanto direito dos trabalhadores, né, e obrigação, consequentemente, do empregador, a ausência do pagamento dessas verbas consideradas rescisórias representam o fato de que a relação de emprego ainda está em vigor, né?
a mim me parece isso uma questão a ser questionada a propósito do dispositivo desse artigo 477. Aliás, é interessante se lembrar dessa questão quando, no caso Embraer, famoso caso Embraer, em que se discutia, né, a legitimidade das dispensas coletivas e tal, houve uma decisão, né, no meio disso tudo, do próprio TST, que dizia assim, o empregador exerceu legitimamente o seu direito de dispensar os trabalhadores pagando as verbas rescisórias, né? Então, me parece que o exercício legítimo da cessação do emprego está vinculado a uma obrigação, a obrigação do pagamento das verbas rescisórias. E a multa do parágrafo 8º do artigo 477 se destina ao pagamento em atraso, mas pagamento em atraso é pagamento, né? Não significa o não pagamento. O não pagamento além de gerar a multa, né, gera também o fato que me parece jurídico da persistência da relação de emprego. Mas se for assim, vai ficar muito difícil para os empregadores dispensarem os seus empregados, né? Mas é esse o objetivo. O objetivo é que não se gere desemprego e deixe as pessoas, neste momento trágico das suas vidas, que é o desemprego, sem sequer receber verbas rescisórias. E o não pagamento de verbas rescisórias, na nossa realidade brasileira, inclusive, tem sido utilizado como um mecanismo de forçar os trabalhadores a ingressar na justiça, para pleitear direitos e, ao mesmo tempo, para renunciar a esses direitos, para receberem as tais verbas rescisórias que não receberam, né? E verbas rescisórias que vão se pagar lá na justiça, inclusive de forma parcelada, com acordos, com quitação, distinto contra trabalho, enfim, tem muito problema aí. E um problema que decorre do quê? Do não pagamento das verbas rescisórias que a gente institucionalizou. E que esta lei parece que tenta naturalizar também. Mas como não disse isso expressamente, e como nós estamos então conversando sobre isso, e reconstruindo, de certo modo, o direito do trabalho a partir do impulso dado pela essa provocação desta lei, é importante pensar nessa questão. Sem dúvida. Jorge, você já comentou a questão da assistência pela entidade sindical ou pelo Ministério do Trabalho no ato da rescisão contratual, né? Só para a gente voltar um pouquinho nesse assunto, a exclusão da previsão dessa assistência, acho que você já passou assim de uma certa forma, mas só para a gente ressalvar, ela pode ser considerada prejudicial ao trabalhador, a ausência dessa assistência sindical e do Ministério do Trabalho, e em quais aspectos a gente pode identificar esse prejuízo? Ela é certamente prejudicial, porque você tinha uma entidade, né, que ali naquele instante que minimizava a fragilidade de alguém que está perdendo o emprego e, consequentemente, está abalado psicologicamente e fragilizado no sentido de aceitar, então, que é o que for oferecido, até porque ele não tem mecanismos para reagir ao que, vamos dizer assim, se ele considera que alguma coisa não está sendo paga devidamente, ele não tem ali uma força, né, para impor, né, o cumprimento daquilo que ele acha devido. Então, normalmente, ele acaba aceitando, e sem sindicato e sem Ministério do Trabalho, aí fica muito mais fácil, né, para pagar verbas rescisórias em valores menores, né, às vezes irrisórios, gerando com isto, inclusive, a possibilidade da não própria aplicação do parágrafo 8º, né, do artigo 477, porque diz o não pagamento. Aí as empresas reclamadas, nos processos, falam, não, eu paguei. Diferenças de verbas rescisórias não gera a aplicação do parágrafo 8º. Então perceba que essa colocação desse dispositivo, ela pode provocar a própria, poderia, né? Claro que a gente pode interpretar negando este efeito, mas ele pode pretender gerar este efeito da ineficácia do próprio parágrafo 8º do artigo 477, né? Certo.
nova previsão também que a Lei 13.467 de 2017 trouxe, é o artigo 477b, que diz expressamente que o plano de demissão voluntária incentivada para dispensa individual, coletiva ou plurima enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Do que se trata esse plano? Do que se trata essa cláusula, né? E como a gente interpreta essa previsão à luz do ordenamento jurídico? Bom, de novo, né, nós temos aí um dispositivo revelador, né, da intencionalidade do legislador, ou podemos dizer assim, mais dos autores subentendidos, né, desta lei, que é a de facilitar economicamente a vida dos grandes empregadores, né? Porque é uma lei que se diz que veio para proteger, gerar emprego, né? Na lógica da modernidade, enfim, mas é uma lei que vem para instituir mecanismos de dispensa, né? Instituir mecanismos de cessação de vínculos, de geradores, mecanismos geradores de desemprego, né? E o plano de demissão voluntária, ou que leva este nome, né, na verdade, é tido tantas vezes como um acordo, né, entre empregado e empregador, mas o plano de demissão voluntária, na verdade, é um modo de cessação do vínculo por interesse do empregador, né? O empregador tem o interesse de cessar vínculos, né? E ele busca conferir digamos assim, um incentivo para que as pessoas aceitem, né, esta cessação de vínculo dentro de uma lógica que seja, digamos assim, menos traumática no contexto do ambiente, né? Só que a lei vem e estabelece o seguinte: este incentivo dado para a cessação gera para este empregador um direito de ver quitados todos os direitos que tenham existido naquela relação jurídica específica, né? Então, a lei não só incentiva o desemprego, como beneficia o empregador que gera o desemprego a partir desse mecanismo. Porque aquele pagamento X a mais para as verbas rescisórias, para a cessação do vínculo, pode não ter equivalência alguma com os direitos que foram não devidos. Então, ele estaria ali comprando, né, entre aspas, dois direitos, dois momentos de direitos. Os direitos já verificados na relação de emprego e o próprio direito do trabalhador de não ser dispensado imotivadamente, que é um direito constitucionalmente garantido no artigo 7º, inciso 1, né, que diz que a proteção contra a dispensa arbitrária, que é uma questão que a gente precisa pautar daqui a pouco, e acho que nas perguntas mais adiante a gente fala sobre isso. Então, é um dispositivo, como eu disse, revelador desta intenção novamente, né, destruidora de direitos, e que parece algo negocial, mas que no fundo é um favorecimento para as dispensas motivadas por interesse puro do empregador. Então, plano de demissão voluntária é cessação do vínculo por interesse do empregador, que equivale, portanto, a dispensa de empregado, não é ajuste de interesses, né? E dentro dessa perspectiva, além disso, né, me parece uma ilusão do legislador, que é essa ilusão de considerar que é possível haver quitação de direitos. Esta expressão que eu mesmo acabei de utilizar, mas utilizei reproduzindo o que está na lei, né, uma ilusão jurídica, uma falácia jurídica propriamente dita. Porque quitação é um instituto próprio do pagamento. Então, você obtém a quitação
a partir do cumprimento de uma obrigação que se perfaz pelo pagamento. Sendo que este pagamento, o objeto, então, ali do pagamento e, portanto, quitado, é identificável, né? O que se está pagando, né? A origem, o valor, né? O pagamento e a quitação. Não há possibilidade, portanto, de haver quitação de direitos. Na perspectiva de transacional, ou seja, é possível transacionar direitos, dentro, já é um outro instituto, dentro de uma lógica em que, primeiro, esses direitos sejam transacionáveis. Segundo, de que sobre esses direitos exista res dúbia, ou seja, existe uma coisa duvidosa quanto à sua existência. Então, esses direitos podem ser transacionados, né? E o que decorre desta transação não é uma quitação, o que recorre dessa transação é a eliminação do próprio direito, porque ele não existia enquanto tal. Na verdade, havia uma névoa sobre a sua existência, né? Daí porque uma transação pode chegar a isso. E quando você pega esse propósito de quitar direitos que sequer foram discutidos, que não são objetos específicos, então, quitar o direito a receber horas extras é inimaginável do ponto de vista do direito civil, né? Dos direitos das obrigações, da teoria geral do direito civil. Enfim, o legislador trabalhista aqui, querendo favorecer o econômico com essa intensidade, ele despreza a própria teoria geral do direito, enquanto tal. Não estou falando de direito do trabalho, né? Daí porque é ilusão, né? Considerar que isso possa ser aplicado por juízes. Infelizmente, a gente também sabe, né, que muitos juízes e juízas acabam usando esses mecanismos das próprias decisões judiciais em acordos, né, que estabelecem lá quitação do extinto contrato de trabalho, que é uma cláusula também sem valor jurídico. E não é porque foi um juiz que assinou que aquilo tenha valor jurídico. Porque a ordem jurídica no Estado democrático de direito vale para todo mundo, inclusive para o juiz. E o juiz não pode desdizer o direito, né? Ele não tem este poder, né? Enfim, mas talvez seja um ranço ou um resquício que fica de uma prática jurídica indevida, né? Que se considera que agora seja possível em negociação individual, né? Porque a lei permite planos de demissão voluntária individual, né? Que é uma coisa maluca, que o efeito disso seja quitação de direitos. Me parece que não tem, na ordem jurídica como um todo, uma possibilidade disso se afirmar enquanto tal. Enfim, e está fora aqui, já respondi essa pergunta, né? Mas está fora dela, mas eu vou só para acrescentar nesse aspecto que diz respeito a esse tema, que essa lei 3.467 sobre esse tema estabelece uma questão também que é interessante de ser pensada, que é a de que o plano de demissão voluntária ou incentivada aqui tem que ser necessariamente estabelecido por negociação coletiva, né? E como é uma lei que visa ser aplicada, porque a CLT também como um todo se aplica aos entes públicos, onde os entes públicos estejam geridos ali pela CLT, ou seja, os seletistas, né? Não se há de imaginar, sobretudo nesse momento bastante relevante, em que estão querendo acabar com o Estado, né? Em que municípios, Estado, ou mesmo a União não acontece isso, mas municípios e Estados que estejam, que tenham relação trabalhista com seus trabalhadores do ponto de vista seletista, que eles possam, por lei, por decreto ou por portaria, estabelecer um plano de demissão voluntária. Não tem legitimidade para isso, não tem a partir dessa própria lei. Ou seja, é preciso haver negociação coletiva. Antes isso era uma jurisprudência, era uma ideia doutrinária. Agora está previsto em lei. Mesmo que a gente não gostando da lei, né, esse aspecto é alguma coisa que, já que vamos aplicar a lei dessa perspectiva, essa, vamos dizer assim, é insuperável, né? Ou seja,
Não há possibilidade. Outro dia mesmo vi, um município ou uma entidade pública, uma autarquia, sei lá, estabelecer um plano de demissão voluntária por meio de uma ordem de serviço ou por meio de uma portaria. Não tem. Se não for por negociação coletiva, não tem validade. E por que precisa ser por negociação coletiva? Porque a negociação coletiva não tem que estabelecer apenas quais são os critérios, né? Mas reconhecer a existência de uma motivação econômica, porque a cláusula geral de proteção do emprego continua valendo também neste caso, né? O artigo 7º, inciso 1º. Tem que estabelecer também os direitos de quem fica. Sobretudo isso é bastante relevante, porque se quem fica trabalhando tiver que exercer a função de 2, de 1 que saiu ou de 3 que saiu, essa pessoa passa a viver numa situação do inferno no trabalho, né? Do assédio, etc. Enfim, essa questão das cessações coletivas, elas têm que ser tratadas no plano coletivo. Daí porque a necessidade da negociação coletiva e isso ser estabelecido em acordos ou convenções coletivas, mesmo para entes públicos. Pedir demissão, ele vai trabalhar um mês de graça, porque o salário que ele vai receber vai ser o salário que ele vai ter que pagar o aviso prévio. Vai ser um trabalho escravo durante aquele um mês, né? Para você ver como é que a lógica